Olá, turminha. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Boa noite a todos para a gente começar a nossa aula. Vamos esperar que as pessoas cheguem para que a gente possa fazer nosso trabalho. Oi, Gi, tudo bom? Que gostoso vocês aqui. Oi, Ana. Boa noite, tudo tranquilo? A outra Ana, a Ana mesmo, a Ana. Boa noite, boa noite. Às vezes o óculos pega, o ângulo fica ruim. Como é que vocês estão? Gigi, como é que tá a mamãe? Como é que tá o nosso menino? Estão bem? Estão por aqui em Atibaia? Tudo tranquilo? Então tá ótimo. Oi, Cris. Todo mundo chegando no horário, como a gente diz em aula, a gente espera uns minutinhos para a gente poder juntar o pessoal. Boa noite, boa noite. Gostoso, assim a gente pode, através dessa nova tecnologia, ver o rostinho de vocês e matar saudades, né? É muito importante esse contato, essa ferramenta maravilhosa, né? Que a gente tem de poder pelo menos ver as pessoas. E é onde que a gente enche o coração de alegria. Oi, Clau, tudo bom? Que gostoso você por aqui. Saudades também. Gente, hoje a aula, a gente vai fazer aquela sexta aula, né, sobre os espíritos, e também a gente vai aproveitar, acentuar um pouquinho da parte evangélica, tá bom? Onde a gente pode fazer essa posição do evangelho. Oi, Selma, Sandra, oi, linda, tudo tranquilo? Boa noite, boa noite, boa noite. Gostoso ver vocês. Bom, nós vamos serenando nosso coração. Oiê, oiê. Serenando nosso coração, elevando o pensamento em Jesus, o nosso mestre. Oi, Sandra. Para que a gente possa mais uma vez nos reunirmos para a nossa aula de hoje. Último livro que... A Caminho da Luz, que bom que você comprou, Ana, muito bom. Você vai amar, vai ler e reler várias vezes, voltar várias vezes a página, mas ele é muito, ele fala de ontem e de hoje, e fala de amanhã ainda, toda essa trajetória da humanidade. Que bom que você conseguiu pegar, tá? Então vamos nos ligando à equipe de Razin, a equipe espiritual que nos assiste, que nos dá sustentação, o grupo do Amor e Paz, toda a equipe que nos traz sempre a oportunidade de estarmos juntos, de desfrutarmos os momentos e principalmente de trocarmos informações que trazem o fortalecimento à nossa existência. Assim seja. Então, nosso livrinho e o nosso livrinho. A gente começa sempre com o endereço certo, né? E a aula do endereço certo hoje, gente, é uma aula assim que todos nós deveríamos ouvir e tentar visualizar em que ponto nós estamos desse ensinamento de hoje. Ele é a sexta lição também, né? E ele chama Leme ou âncora. Nesse ponto é muito importante. Todo mundo sabe que leme é aquela rema, leva para frente.
Oi, Pri, leva para frente. O leme vai levando para frente, leva o barco para frente, leva para direita, leva para esquerda. E a âncora, ele estaciona, ele breca, ele para, certo? Então, a lição de hoje, leme ou âncora? Oi, Valéria, tudo joinha? Nessa lição, gente, do leme ou âncora, ele fala aqui de um diretor de casa espírita. É a lição que está aqui. Esse presidente da casa espírita, ele era extremamente atento a tudo, muito cuidadoso, muito responsável. Oi, Roseli, nesse sentido, ele era Neia, querida, que bom, um beijo. Ele levava tudo a posição de coordenar a casa de oração que ele seguia, era um centro espírita. Tudo bom, Sara? Como presidente da casa, ele estava assim em todas as partes. Ele queria ver isso, ele queria ver aquilo, ele queria ver se estava tocando certo. E ele, sem querer, por ser muito prestativo, boa noite, ele pegava e interferia nas áreas. Ele estava esgotadíssimo, esgotadíssimo. E os companheiros falavam para ele: descansa, companheiro, deixa as pessoas trabalharem, eles sabem o que estão fazendo. Ele dizia: não, eu preciso supervisionar tudo o que está acontecendo. Você vê, o financeiro não está indo bem. Se não é eu estar ali do lado, ele não consegue deslanchar. Oi, Cida. Ele tem muita dificuldade para trabalhar no financeiro. Ele dá um tranco, eu preciso toda hora olhar se ele está investindo direito e tal. Para, descansa, ele tem competência, deixa ele trabalhar na área dele. Não, eu só fico sossegado assim. Oi, Vera. Quando o outro falava, ele dizia assim: a área espiritual não anda se eu não estiver junto. Você vê, tem que fazer divisão de trabalhadores, tem que fazer divisão dos dias, tem que fazer a escala do evangelho. Se eu não estiver atento, não funciona. Você precisa descansar, companheiro. E ele, como presidente da casa, dizia: não, presidente de casa espírita não descansa. Chegou um ponto que os trabalhos começaram a diminuir. Os trabalhadores começaram a sumir. E ele foi alertado de novo: companheiro, deixa as pessoas trabalharem. Você não tem uma diretoria? Deixa que eles façam a parte deles. Cada um tem uma função, cada um tem uma necessidade. Oi, Mica. E ele dizia assim: um soldado não abandona o navio. Você vê, as pessoas são tão incompetentes que até na assistência social, que é a minha esposa que toma conta, tá parada. Ela se irritou só porque eu falei que os enxovaizinhos não eram para ser montados daquele jeito. Até orientei ela como que ela podia fazer a divisão dos tecidos, o corte dos tecidos. Eu só não costurei porque eu não sei mexer com a máquina. E o outro companheiro que estava orientando esse presidente falou assim: você tá vendo, companheiro? Não pode. Você precisa deixar as pessoas trabalharem. Vai dar tudo certo. Você não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, tirando a autoridade e a responsabilidade das pessoas. E mesmo assim ele dizia: se essa casa não tiver sobre o meu comando, não anda. Você vê, companheiro, a obra está parada. Está indo muito lentamente. Eu cheguei a orientar o pedreiro que ele estava colocando o alicerce de uma forma errada. Fui lá, ajudei a carregar tijolo, tudo, e ele abandonou a obra também. O outro olhou para ele e fez assim: você ainda vai ter muito prejuízo com o trabalho que você está realizando. Você acha que você está ajudando, na realidade você está atrapalhando. O seu corpo não vai aguentar. Dito e feito, ele morreu. Ele desencarnou de uma forma súbita e todo mundo achava que a casa espírita ia fechar, ia acabar, ia acabar. Imagina, o diretor, o presidente, aquele que fazia tudo, como que vai ser? Ele não tá mais aí.
E a surpresa qual que foi? A parte espiritual cresceu, a parte financeira se equilibrou, a obra foi de vento em polpa, a assistência social, a esposa agregou mais companheiras e fez um trabalho maravilhoso sem a presença dele, porque ele era a âncora que atrapalhava os trabalhos da casa espírita. E o livro aqui, ele nos recomenda, a lição 6, é bem mais extenso do que eu estou falando, viu gente? Ele recomenda para que a gente avalie, na nossa vida, dentro do nosso contexto familiar, você é leme ou você é âncora? Na sua vida profissional, social, você é leme ou você é âncora? Isso é muito importante, tudo bom, Carlinha? Para que a gente entenda até onde a gente está carregando o fardo do outro e principalmente até onde a gente está impedindo o outro de crescer, de aprender, de olhar, ele bater com a cara no chão e levantar, e achar como levantar e achar saída para aquilo que não deu certo. A nossa experiência, os nossos cabelinhos brancos não podem ser aval para que eu faça tudo por todos. Porque senão, quando eu desencarnar, quando nós desencarnarmos, se temos essa atitude, né, querer resolver os problemas dos filhos, querer resolver o problema do trabalho, querer resolver o problema da nossa família, querer resolver o problema da nossa casa de oração, nós vamos chegar ao plano espiritual achando que nós somos grandes tarefeiros, pessoas altruístas, pessoas que ajudaram, que fizeram, que tal. E na realidade, nós vamos entrar com o símbolo: você foi âncora de muito trabalho que poderia ter sido decolado se não fosse o peso da sua mão e a sua vigília sobre eles. Então, vamos decidir o que nós queremos ser. Leme, que vai para frente, ou nós queremos ser âncoras estacionados e dificultando o progresso nosso e do próximo, tá bom? Então, hoje essa lição que era leme ou âncora. E a lição da aula, ela vai falar sobre os espíritos, origem e natureza dos espíritos. Dentro da situação da origem e natureza dos espíritos, nós já falamos que existia a semente divina, que vai ser naquela aula da criação, do princípio inteligente. Então, no princípio inteligente, onde foi colocada a semente dentro do planeta, foi imprimido ali o princípio inteligente, que seria aquele princípio espiritual, tá? Nessa parte, o Pai Criador nos colocou todos da mesma forma, simples e ignorantes, como eu já coloquei para vocês. E dentro desse processo milenar, nós fomos desenvolvendo todas as nossas capacidades para chegarmos como estamos. Esse princípio inteligente, que é imprimido dentro do ser vegetal, animal, mineral, ele coloca ali toda a composição necessária para que a gente se desenvolva, para que esse espírito chegue à perfeição. E nesse princípio inteligente, até nós chegarmos à condição hominal, na categoria de espíritos, ele também coloca toda a capacidade de pensar, de sentir, de agir. Então, não é o corpo, eu já falei para vocês em outra aula, não é o corpo que pensa, que sente, que atua, que fala, vai para lá, vai para cá, não é só o meu raciocínio, não é só o meu cérebro, é o meu espírito que habita o meu corpo que faz essa condição de eu poder me desenvolver através da matéria física, tá? A natureza dessa composição do espírito, ela é retirada do fluido cósmico universal de cada planeta que nós estamos habitando. Tá? Então, é tirado essa energia do cosmo e feito a composição desse espírito
que vai reencarnar, que vai estar nesse princípio inteligente. Se nós tirássemos essa fachada material e perispiritual, que vai ser a aula que vem, seríamos um facho de luz. Dependendo do grau de evolução de cada um, ele teria uma luminosidade diferente, mais acentuada, menos acentuada. É muito comum quando tem uma pessoa com vidência, ela falar, nossa, eu vi uma sombra perto de mim, uma sombra meia escura, e aí a gente já sabe que aquela aproximação, aquela entidade que chega, ela tem uma luminosidade menor, porque intelectualmente ou moralmente, principalmente o lado moralmente espiritualizado, também é menor. Quanto mais elevado, mais luminoso esse espírito vai se burilando. Ele não foi, é muito importante isso, ele não foi criado com essa luminosidade. E o outro escuro, não. Nós somos criados todos iguaizinhos, tá? Nós é que vamos desenvolvendo essa capacidade de transformação e trazendo a luminosidade a nosso espírito. Para que nós não sejamos apenas luzinhas virando pelo plano espiritual, é dado a condição perispiritual para trazer a nossa identidade, para a identificação, tá? Mas nós precisamos sempre entender, como seres espirituais, somos esses que nós vamos habitar os planetas quando tivermos o desencarne. Quando reencarnarmos, é esse espírito mesmo, não se troca de espírito, né? Nós ganhamos aquela condição espiritual no princípio inteligente e vamos ganhar outras roupas, outras vestes materiais, né? Que são as várias e várias encarnações, com o mesmo espírito. Então, nós não podemos dizer, o meu espírito é assim. Oi, Aninha, tudo bom, minha linda? Gê, tudo bem? Que bom. Nós não podemos dizer assim, o meu espírito é teimoso. Não, eu sou teimosa. Eu hoje estou Ângela, mas na realidade eu sou espírito, né? Espírito que hoje tem o nome Ângela com esse corpício que nós estamos aqui. Mas eu já fui outras pessoas com a identidade, mas o mesmo espírito, a mesma condição luminosa. E o espírito, ele é o ser pensante do universo. Não vamos atribuir a matéria. O espírito é o ser pensante do universo, encarnado ou desencarnado. Nós somos os seres pensantes do universo, tá bom? Tudo bom? Graças a Deus aqui também. Quando nós temos a condição de espírito, para onde nós vamos? Onde nós vamos habitar? Desencarnados, para onde nós vamos ficar? Existem planetas em aprimoramento, planetas que ainda não têm condições de habitação, porque é muito importante que a gente lembre que o Pai está criando incessantemente. Essa história de que Deus criou o mundo em 7 dias, aliás 6, né? Porque ele descansou no 7º, isso não é possível. O Pai, se ele descansar meio segundo, né? O mundo desaba. Então o Pai cria incessantemente. E criando incessantemente, ele cria outros e outros planetas. É só olhar o universo, certo? E muitos desses planetas ainda não têm habitação. Por quê? Porque ele está em formação de adaptação para poder receber seres vivos. E enquanto ele não tem essa condição de receber esses seres vivos materiais, eles podem ser abrigos para os espíritos, num sentido de refazimento. Porque o espírito, ele não necessita de corpo. Oi, Eleusa, tudo bem? Ele não precisa de espaço, de água, de vida. Eles precisam apenas se agrupar. E eles, então, podem se agrupar nesses mundos que são ainda muito primitivos, sem condições de nenhum habitante vivo, no sentido material, é importante. Uma outra coisa que a gente tem importante falar, gente, que os espíritos
eles não se dividem, tá? Não existe divisão. Meu espírito vai estar aqui e eu vou aparecer lá na nossa casa espírita. Eu vou aparecer lá na Austrália para ver a Aninha Paula, né, Aninha? Não, o meu espírito não se divide. O que pode acontecer é assim, eu durmo, eu dou uma cochilada, assim, uma cochiladinha, meu espírito se transporta, porque o tempo é diferente, tempo, pensamento, eu posso ir até uma grande distância, me fazer visível nessa distância. Oi, Roberto, que bom, saudade! Eu posso me fazer visível nessa distância e retornar ao meu corpo físico. Muitas pessoas vão dizer assim, oi, linda, Elizabeth, tudo joinha? Eu posso ser visto. Meu marido vai dizer assim, não, a Ângela tá aqui no sofá, tá aqui em casa. Aí a minha irmã, lá em São Paulo, fala, não, eu acabei de ver ela aqui. Eu acabei de ver ela em espírito. E isso precisa ter alguém de evidência para me ver que eu fui até lá, tá? Quando nós falamos de espíritos de muita, 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 muita luz, eles também não se dividem. Eles se irradiam, se irradiam. E a gente vê isso, gente, uma comparação com os astros. O Sol, o nosso Sol, é um só, né, do planeta Terra, que está aqui o Sol, o nosso Sol que aquece o nosso planeta Terra. E ele é visto no mundo inteiro, né? Diferentes horários, mas vamos dizer, no Brasil, a partir aqui em casa, com muita facilidade, a gente vê ele 5 da manhã, 4:30 às vezes, já despontando aqui na Pedra Grande. Eu vejo ele despontando e todo o Brasil vê ele despontando. Então, quantos sóis nós temos? Nós temos um. E ele se irradia. A lua, a gente vai para São Paulo e a gente vê que a lua tá linda. E a gente vem vindo para Atibaia e vai vindo na estrada e a lua vai acompanhando a gente. É a mesma lua, se irradia. As equipes espirituais são assim também, as grandes falanges. Quando nos trabalhos espirituais do A3 a gente fala a equipe de Maria está aqui, é porque ela se irradia. No amor dela, ela se irradia. A luminosidade, a grandiosidade de Jesus e todas as esferas mais elevadas, elas se projetam como uma forma de abranger todas as necessidades e todo o amor que ela pode se projetar. Nós que somos essa luzinha um pouquinho mais, né? Um pouquinho a coisa menorzinha, né? O máximo que a gente pode fazer para se duplicar, não existe duplicação, mas vamos dizer, está em 2 lugares ao mesmo tempo, é que o corpo fica num lugar. E através do cordão fluídico, nós nos projetamos em outro lugar. Se tiver alguém de evidência, vai nos ver passando ali, achando que nós estamos por ali. Mas na realidade é o nosso espírito, que ele não é preso, o corpo físico não é uma prisão para ele, ele se locomove, ele vai para onde ele quiser, mesmo estando encarnado, sem distância, não tem parede, não tem dificuldade. O que tem, gente, que faz dificuldade é a nossa inferioridade. Quando a gente lembra dos filmes antigos, né, que se falava de vampiro, a pergunta sempre é: por que o vampiro não entra na casa sem ser convidado? Porque ele não tem a noção e a evolução de adentrar e sair dos lugares. Então, espíritos que ainda não têm a evolução e o conhecimento necessário, ele sente barreiras para que ele se transporte, para que ele se eleve. Um exemplo disso, gente, é quando nós estamos dormindo. Todo mundo tem medo de morrer, não é? Mas nós morremos todos os dias. E morremos com felicidade ainda, viu, gente? No meu caso, muito feliz. Porque é dormir. Nós dormimos, é como se nós estivéssemos morrendo. Nosso espírito se desloca do corpo, fica ligado pelo cordão fluídico e nós vamos para o espaço. Certo?
Nessa liberdade, nós fazemos o que temos de vontade e retornamos à nossa matéria. E isso significa estar livre. Só que, se nós estivermos preocupados com o nosso dia a dia, se a nossa condição for inferiorizada no sentido religioso, moral, às vezes a gente não sai nem do quarto. A gente fica ali, se debatendo, que nem eu falo, depois acorda que nem arroz de terceira. A gente fica ali mesmo. Às vezes a gente vai em lugares extremamente dolorosos. Quem lê os livros sabe dos vales aonde, infelizmente, nós encarnados visitamos com muita facilidade, tá? Vales de sofrimento, porque a nossa condição, a nossa culpa, a nossa dureza de coração não nos faz ir para lugares bem evoluídos, não nos faz desencarnar, entre aspas, né? Oi, Simo, que gostoso! Com a nossa condição infeliz, nós não vamos para esferas maiores. Nós vamos para onde temos afinidade, aonde queremos ir. Para vocês verem, nós poderíamos ir para lugares mais evoluídos. Poderíamos ajudar em trabalhos espirituais. Aliás, gente, o planeta está precisando, o plano espiritual precisando muito de espíritos ou com boa vontade, com elevação e altruísmo para ajudar nesses desencarnes que estão tendo agora. Mas às vezes a gente, pelo nosso medo, pela nossa inferioridade, a gente não consegue se elevar acima do nosso quarto, né? Às vezes nem acima do nosso corpo, fica assim, só nadando em cima. Aquele que acorda, levanta, acorda, acorda, levanta, acorda, levanta. O espírito nem conseguiu sair dali ainda. Sendo que, como espírito livre, nós podemos fazer grandes voadas, grandes aprendizados, grandes trabalhos no plano espiritual. Lembrando sempre que para o espírito não tem distância, não tem alto nem baixo, não tem céu, não tem inferno, existe apenas o espaço onde ele pode desfrutar e ser útil. E não tem barreiras. As barreiras são simples e unicamente nossas. Essa noite, gente, eu gosto de trazer exemplo meu, que vocês sabem disso, né? Essa noite aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu sonhei que eu morri, né? Sonhei que eu morri e eu estava passando muito mal, um mal-estar, um enjoo e desencarnei. Aí eu cheguei num plano espiritual, chegou até mim e falou para mim, vem comigo, né? Vem comigo. Eu falei, o que aconteceu? O que está acontecendo que eu tô passando tão mal assim? Aí ele olhou, fez assim, deu uma olhada em volta. E eu olhei e fiz assim, eu desencarnei? Ele falou, isso tudo em pensamento, né? Aí eu falei, mas eu tô passando muito mal, eu tô com enjoo, eu acho que eu vou desmaiar. Como que espírito desmaiasse, né, gente? olha a condição. Aí eu peguei, ele fez assim pra mim, ele não falou nada, ele fez assim. Tá tudo na sua mente. Esse mal-estar tá tudo na sua mente. E ainda depois eu fui orientada assim, quando você conversa com os desencarnados na Câmara de Passe, você não diz para ele que é tudo na mente dele, que ele precisa se desligar do que levou ele ao desencarne, que agora ele é centelha de luz, não tem dor, não tem... Então, use para você. Olha como é interessante. A nossa colocação, a nossa cristalização de momentos, de dores, de apegos, nos prende. Não é o espírito que é preso, é a nossa mente que é presa nessa condição ainda muito material. E até para desencarnar, a gente tem dificuldade de soltar o espírito. Agora, para dormir, a gente gosta e quer que ele solte rapidinho, não é mesmo? Então, gente, essa aula que a gente tinha para falar, tem uma historinha de Santo Agostinho, que ele foi visto em 2 lugares. Santo Agostinho era um espírito de muita luz, de muita elevação. E havia, naquele tempo, a distância, gente, a cavalo era dias, né? E havia um julgamento de uma pessoa na qual ele tinha certeza que essa pessoa era inocente. E ele pede autorização ao plano espiritual para que ele possa ir lá testemunhar a favor dessa pessoa. Como fazer isso com as distâncias que havia na época?
Então ele se adormece e se projeta de uma forma tão intensa no local onde estava sendo julgado que ele ficou praticamente tangível, a ponto da pessoa ver, de várias pessoas verem, e ele então traz a declaração dele, inocentando com detalhes muito reais, e foi dado como um testemunho verídico de Santo Agostinho. Porém, volto a dizer, ele estava em 2 lugares, só que em um lugar ele foi se projetado como espírito, com a forma perispiritual que eu vou dar semana que vem, e no outro estava o corpo dele, ligado pelo cordão fluídico. Novamente, ele não se dividiu, porque o espírito realmente não se divide, tá bom? Alguma pergunta sobre o nosso espírito, sobre as nossas posições de deslocamento? Tem pessoas que às vezes se projetam para outro lugar, olham para trás e se veem. Eu mesmo, quando tive parada cardíaca, eu desmaiei, né? E eu olhava o meu corpo no chão e olhava o meu fora do corpo. Isso também é comum, é o que eu tô falando agora. Não tá morto porque tá ligado pelo cordão fluídico. E o espírito tá solto. É onde que a gente pode se ver, às vezes, fora do corpo, às vezes fazendo esse deslocar, essa antecipação em algumas situações espirituais, tá? Mas é sempre com o comando do nosso espírito que nós fazemos tudo isso. Alguma pergunta, moçada? Quando voltar às aulas, eu vou cobrar tudo, porque na aula ninguém me deixa falar, aqui ninguém pergunta nada. Não? Então vamos passar para frente. Hoje, gente, por uma tribulação minha mesmo, né? Eu acabei esquecendo de gravar o evangelho de hoje. Então eu vou aproveitar para que a gente faça o evangelho de hoje. Oi, Selma. Espera um pouquinho, o que a Selma está perguntando? Todos que estão onde ele se projetou. Então, se todo mundo onde a gente se projeta vê, depende da intensidade e depende das pessoas que têm evidência. Se a intensidade, que nem a de Santo Agostinho, foi num sentido programado até pelo plano espiritual, foi visto por muitas pessoas. Agora, se é uma colocação menor, só quem tem evidência que vê. Aí vê e testemunha. Outras pessoas podem até sentir, mas ver não, tá bom? Só quem tem mediunidade, evidência, que consegue vê-los. Então, no caso de Santo Agostinho, como foi um magnetismo grande de uma necessidade, ele foi visto por várias pessoas. E às vezes pode acontecer também junto com a gente, tá? Deixa eu ver o que a Mica está perguntando. Quando a gente quer ver entes queridos, sempre podemos ou conseguimos? Não. Mica, esse também é uma briga que eu faço, né? Eu tenho vidência desde os 4 anos de idade. E, por incrível que pareça, meu pai já desencarnou há quase 11 anos, eu vejo só em sonho. Mamãe também só em sonho. Só tive a oportunidade de ver o meu irmão. Mas não é tão fácil assim, mesmo tendo evidência para que a gente possa ver os nossos entes queridos. Quando soltamos do corpo em sonho, é uma aula que a gente vai ter também, nós podemos nos encontrar com eles e de uma forma tão real, porque é real, não é um sonho, é um encontro espiritual, e a gente tem essa lembrança gostosa e acorda com a lembrança do que foi vivido naquele momento. Mas mesmo que eles se aproximem, muitas vezes, gente, eles estão do ladinho da gente, a gente está lamentando, eles estão do nosso lado, acariciando a gente, e a gente não vê, né? Porque ainda não teve condições de ter essa permissão ou de ter a evidência de olhar, mas às vezes sente. Eu falei para vocês já uns tempos atrás, eu estava fazendo café, que é coisa rara, quem faz o café é meu marido, e o cheiro do café é forte, né? E senti um perfume muito gostoso que apagou o cheiro do café. E eu fiquei, nossa,
de onde esse perfume? De onde está vindo esse perfume? E logo foi falado na minha mente, né? E era o perfume da minha mãe. Não pergunte de onde veio, aproveite. Então, às vezes a gente não pode ver, mas eles estão ao nosso lado e a gente pode desfrutar desse carinho também. Tá bom, Mica? Deixa eu ver a pergunta da Elizabeth. E quem geralmente se vê dormindo? É essa situação. Nosso espírito desloca e a gente olha o corpo dormindo. Também é um sentido mediúnico de a gente olhar o nosso corpo. Não é todo mundo que vê, não, viu? Mas tem muita gente que consegue ver o corpo dormindo, consegue ver saindo. E no caso de desmaio também a gente consegue ver, mas algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm menos. Até às vezes por nossa correria, muita agitação, a gente não percebe as coisas pequenininhas, menorzinhas, né? Mais delicadas, vamos dizer assim. Mas podemos senti-los perto de nós. Podemos sim, Aninha, sempre podemos senti-los bem pertinho da gente. É só a gente abrir a percepção. Nós estamos rodeados, gente, de espíritos. Porque como o espírito, ele não tem um lugar circunscrito, os espíritos infelizes ficam no inferno. Os espíritos puros ficam no céu. Não, os espíritos habitam numa dimensão diferente de onde nós estamos. Nós estamos cercados por eles, tá? Se tivéssemos vidência, tínhamos que pedir licença, né? Dá licença, dá licença. Então, eles estão sempre muito perto de nós, desde que não eles tenham condições, né, emocionais de estar junto de nós e desde que nós tenhamos aquela sensibilidade, aquela paradinha de sentir esses delicados carinhos que eles fazem com a gente, tá? A parte do evangelho, gente, se depois tiver pergunta, pode deixar aí que depois eu respondo, tá? Meu reino não é deste mundo. Eu acho que esse capítulo, né, é do livro também, faz parte da lição. Ela vem num momento, assim, bem adequado para que nós estamos vivenciando. Para quem sabe da história da crucificação de Jesus, deixa eu ver só aqui antes de eu ir, quando a gente dorme e sente que está caindo. Essa pergunta é comum, né? Assim, para nós é comum. Quando a gente está dormindo e de repente a gente acorda assim, parece que a gente caiu, né? O que acontece, Cris? A gente está no mundo espiritual. Dormiu, foi para o mundo espiritual. E a gente encontrou alguma situação desagradável. Encontramos alguém que não queríamos encontrar, ou alguma coisa nos desequilibrou. A proteção do espírito é voltar para o corpo. E ele volta muito rápido, é como se estivesse fugindo mesmo. Ele volta muito rápido. E na hora que ele quer encaixar, ele dá esse choque, onde faz... Porque a gente está encaixando rapidamente. A semana que vem com o perispírito eu vou falar para você. Como se estivesse abotoando tudo no nosso corpo. Quando também alguém acorda a gente assim, bum! Também acontece a mesma coisa. É um encaixe rápido. E que às vezes a gente não encaixa perfeito e fica desencaixado o dia inteiro. Meio de mal-estar, meio de coisa. Mas essa situação de sentir que está caindo é o retorno rápido do espírito ao corpo físico, tá? Ele está no plano espiritual e encaixa rapidamente. Quando você está dando uma cochilada, alguém faz assim, vamos, a gente faz assim, e a gente não sabe nem onde a gente está direito, porque está encaixando essa parte espiritual que estava fora do corpo, só estava ligado no cordão fluídico, tá bom? É bem estranho essa sensação, é bem estranho mesmo. E a gente às vezes demora um pouquinho para se encaixar. Meus sonhos sempre me avisam previamente da morte e risco para que os meus entes queridos tenham de um... Ela está dizendo que ela tem os sonhos, avisos quando alguém vai morrer, é isso, né? Nós temos a orientação no mundo espiritual. Se for merecimento, se for necessário, nós recebemos as orientações no mundo espiritual para nos preparar, para que a de choque não seja tão grande. E sempre lembrando, gente, a gente tem a mania de ver a morte como uma coisa péssima, mas a pátria do espírito
Não é o Brasil, não é a Austrália, não é a Itália, não é a Alemanha, não é encarnado. A pátria do Espírito, a terra do Espírito, a morada do Espírito, é o plano espiritual. E nós lá, é o que eu brinco, não tem camisa para passar, não tem imposto para pagar. Tem, gente, tem que ser melhor do que aqui. A não ser que a gente fique preso como eu hoje, quando morri, preocupada com o meu mal-estar. Tá bom? Deu para esclarecer? Sara, quando dorme e fica querendo voltar e sente dificuldade para retornar? Essa pergunta também é muito interessante, Sara. Por quê? É legal o mundo espiritual. É gostoso o mundo espiritual. Nós vamos para onde temos afinidade. Nós não vamos para lugares que não temos afinidade, mesmo os ruins. Mesmo os ruins. Aqui no planeta Terra, nós temos que ter uma mescla. Vivemos com pessoas mais evoluídas do que nós, menos evoluídas do que nós, pessoas que pensam como a gente, pessoas que pensam totalmente diferente da gente, e há esse conflito que a gente tem que se ajeitar. Quando nós dormimos, ou quando estamos no mundo espiritual desencarnado, nós automaticamente, como um imã, somos chamados àquelas afinidades. Então, nós nos sentimos confortáveis onde temos afinidade, onde todo mundo fala a mesma língua. Eu falo que se a gente for para o mundo infeliz, a gente fala assim, gente, hoje vamos levar uma pessoa a bebida para a gente beber junto, todo mundo vai falar, vamos. Se a gente for para um mundo espiritual mais elevado, pela nossa condição, a gente fala assim, nossa gente, vamos ajudar fulano? Vamos! Não tem aquela coisa, agora não. Não, também ele nem merece. Não, nós temos os afins. Então é gostoso estar no plano espiritual. E quando a gente tem que retornar para a matéria pesada, para as dificuldades de lidar com as diferenças, a gente teima em ficar dormindo, a gente teima em ficar no mundo espiritual. Por isso que é tão gostoso, tá bom? Eu tenho muita dificuldade também para levantar, para acordar. Eu, por mim, ficava bastante tempo no plano espiritual, tá bom? Bom, então passando esse meu reino não é deste mundo, entendeu, né, Sara? Jesus, quando foi crucificado, um pouco antes ele foi julgado, e ele foi julgado onde foi perguntado para ele, né? Sois rei? Vocês me disseram que você é o rei. E ele disse, não, eu não sou rei. Meu reino não é deste mundo. E se eu fosse rei, eu não estaria sendo julgado e não teria sido entregue pelos judeus para ser crucificado. Evidente, um rei não é entregue, o rei é louvado, o rei é obedecido. E ele então dizia, meu reino não é deste mundo. Se há 2020 ele estava dizendo que o reino não era dele, não era ainda preparado para ele, e agora, gente? Agora nós continuamos na mesma condição? O reino ainda não é de Jesus. Por quê? Porque se o reino fosse de Jesus, como nós reverenciamos tanto ele, né? Teve a Semana Santa, tem o Natal, a gente fala Jesus, Jesus nos salva, Jesus é o Salvador, Jesus é a glória, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Nós falamos isso de boca. Não praticamos, vamos ser sinceros, gente, vocês sabem que eu não sou de amolecer, de dar mole. Não praticamos 1/1000 do que Jesus nos prega. Nem com a gente mesmo. A gente não tem caridade nem com a gente mesmo. A gente não se poupa, a gente não se cuida. Nesse ponto, que louvor que nós estamos dando a esse nosso rei? A esse nosso comandante? A essa pessoa que nós queremos ser seguidores? Que reino ele conseguiu estabelecer aqui? Quanto que nós evoluímos do tempo da crucificação? No sentido humano, tecnológico foi muito. No sentido humano. Vamos pensar um pouquinho. Hoje a gente não pendura mais as cabeças no muro, né, de quantos a gente matou. Mas o coração, como é que está?
Hoje, a gente vê pessoas tirando a vida do outro por causa de dinheiro, por causa de droga, por causa que olhou torto. Nós estamos vendo as famílias despedaçadas. Nós estamos vendo pessoas que não conseguem conviver dentro da sua própria casa com as suas famílias. Está sendo um peso. Cadê o amor? Cadê a união? Cadê a fraternidade que Jesus pregou? A tolerância, a paciência, andar mais uma légua para que você conquiste ele na segunda caminhada. Cadê? Ele está dando pra gente. E ele diz, meu reino não é deste mundo. E ele vai, se ele estivesse agora aqui reencarnando, ele dizer, você é rei? Não, meu reino ainda não é deste mundo. Nós estamos sendo sacudidos, 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 exprimido, exprimido, exprimido. E parece que não sai nada de dentro. Não sai nada. A gente continua em guerra. A gente continua procurando um Judas para malhar. A gente não vê a hora de tudo abrir para voltar a consumir. Vocês viram ontem, no sul, abriram o shopping, aquela bando de gente entrando no shopping, como se isso fosse essencial para a sua vida neste momento agora. Eu não posso ficar sem ir no shopping, eu preciso de ir ao shopping. Gente, tem muito corpo sendo enterrado. E nós não. Vamos louvar um pouquinho, vamos lembrar um pouquinho dos ensinamentos do Cristo. E ele coloca uma coisa aqui muito, muito tocante, muito tocante. Pena que eu não consigo trazer assim na íntegra para vocês. Mas ele fala assim, tendo os fariseus perguntado, Jesus, quando viverá o reino de Deus? Ele respondeu, o reino de Deus não vos vivenciará, nem dirão aqui ou ali, ou acolá, porque o reino de Deus teria que estar em toda parte. O reino de Deus não é privilégio daqui, não é privilégio do outro país, não é aquele que tem mais dinheiro para comprar mais teste. O reino de Deus ele tem que ser universal. Nós estamos conseguindo isso? E ele vai mais adiante, gente, quando ele diz assim, significava estar passando evangelho, significava essa passagem do evangelho, quem vem esclarecer à humanidade que o reino de Deus não será um lugar circunscrito, com demonstração de poder, demonstração de força, nem aparecerá neste ou naquele lugar ou naquela nação. Isso está aqui, gente, no Evangelho. Se nós estamos disputando dentro da nossa própria casa, que dirá da nação? Se nós estamos tentando liderar à força a nossa vontade, onde está o reino dos céus? O reino de Deus, ele é da paz. O reino de Deus não é a âncora que a gente falou no começo da aula. É o leme. O reino de Deus é quando a gente acrescenta de um sentido positivo na obra. Não é a hora que a gente divide. Não é a hora que a gente é um peso. É a hora que a gente dá a mão e fala, vamos sair todos juntos desta situação. Muita gente está preocupada em passar fome. Eu tenho visto coisas maravilhosas acontecerem. Empresas doando milhões para abrandar as necessidades que está acontecendo. Pessoas transformando as suas empresas em produtos úteis para trabalhar nessa pandemia. Eu estou vendo pessoas baterem nas portas e virem pela internet, pedirem para fazer máscaras, doando para ONGs, comida, cestas básicas sendo divididas, preocupando com aqueles que não tinham o que comer,
e que não tem, e que já não tinham há muito tempo. Eu falei isso no Evangelho, a pessoa falou, Ângela, você falou que a miséria existe desde Cristo. E existe. E ninguém estava preocupado. Ninguém estava preocupado. Nenhuma empresa, nenhum banco falou, eu vou doar, porque existe a pobreza no Brasil, no país, no mundo. E essa pandemia está nos convidando para isso. Esse é o lado bom da situação. Esse é o lado de atingirmos o reino de Deus. Para que ele seja implantado no planeta Terra, agora. Agora. Mas por outro lado, o Evangelho nos alerta. Nós não podemos ter disputas. Não podemos ter alguém com poder para poder prender, alavancar, aprisionar o amor nas pessoas. A gente está vendo o ódio cruzando até dentro das famílias. E aí a gente diz, quando vai ser o reino de Deus? Quando Jesus vai ser o nosso rei? Tem gente que acha que ele tem que reencarnar. Ele vai reencarnar e vai novamente pegar todos os pecados do mundo e levar para o plano espiritual. Não vai adiantar. Ele já tentou e não deu certo, gente. Infelizmente, por causa de nós. Não por causa dele. Ele fez toda a parte dele e continua fazendo perfeitamente. Mas se a gente não reage, não pode se implantar o reino de Deus no nosso planeta Terra. É a hora de dar as mãos. É a hora de esquecer o meu eu para que eu seja o nós. O nós. Para que a dor possa nos movimentar ao despertar. Não a despertar o ódio. Não a despertar a separação. Porque enquanto isso não acontecer, nós não vamos poder desfrutar da felicidade relativa dentro do nosso planeta que todos nós estamos procurando. Por isso é muito importante, antes de você lançar uma notícia, antes de você compartilhar uma notícia, antes de você criticar alguém, antes de você posicionar a sua posição até dentro do seu ambiente familiar, eu estou ajudando, eu estou piorando, eu estou levando a paz ou eu estou levando a discórdia. Ontem, na aula da Cláudia, a gente falou sobre isso. Eu como discípulo de Jesus, pela livre escolha, eu posso ser o mentor do amor, né? O espírito do amor, o missionário do amor ou da dor. Livre escolha. E ainda usando o nome de Cristo. Livre escolha. Só que eu contribuo para que o planeta, ainda em lentidão, vá melhorando. Esse estágio de primeiro passo, como a gente já falou em aula passada, para uma transição de mundo regenerador, ele pode ser mais rápido ou mais leve. Esse reino de Deus, ele pode chegar mais rápido ou mais leve. Quem vai fazer essa transição? Jesus está atento. Os mentores incansáveis. Mas se eles não tiverem a colaboração da transformação dos nossos sentimentos, pouco pode ser feito. É que nem o mentor. O mentor individual nosso, ele não é santo. Ele não é um espírito de luz, né? Ele não é a maravilha, porque senão não aguentava nem ficar perto da gente. Mas ele também só pode interferir nas nossas decisões, na proteção do nosso espírito e do nosso corpo, se a gente permitir. Se a gente resolver fazer bandalheira, ele pode intuir. Não atendemos, ele senta e espera. A hora que a gente cair,
ele dá a mão para a gente levantar de novo, mas a cara vai estar quebrada, com certeza. Ele não vai poder pôr a mão embaixo para que a gente não quebre a cara. Tá dando para entender o que eu tô falando, gente? O reino de Deus já foi questionado lá atrás, na crucificação de Jesus. Ué, você não é rei? Você não cura as pessoas? Você não faz paralítico andar? Você não faz as coisas acontecerem? Você não transforma os peixes? Multiplica? Você não traz morto para a vida? E ele disse, não. Meu reino não é deste mundo. Gente, é isso que eu queria trazer. Oi, Ilma, tudo bom? É isso que eu queria trazer para vocês. Se tiver alguma pergunta, dá tempo de ainda falar. Eu não sei que horas são, gente. Pode me posicionar. Alguém tem relógio por aí para se posicionar para mim que horas são. Mas acho que já deu o nosso tempo. Se não, dá uns minutinhos para que alguém queira fazer alguma pergunta. E se não tiver pergunta, a gente vai fazer as vibrações e encerramento, tá? Como a gente brinca em aula, tem tempo ainda para fazer perguntas. E enquanto alguém escreve, eu vou dizendo que é muito gostoso, gente, estar com vocês. É um prazer enorme poder trocar essa energia. Tá? Obrigado, Selma, de poder trazer essas energias, esses ensinamentos, de poder ver as perguntas de vocês e manter esse contato tão gostoso, tá? Nós vamos nos preparando para o encerramento, lembrando sempre, terça-feira tem os evangelhos ao vivo, quarta-feira a aula vai ser do primeiro mediúnico que nós vamos trazer, e a semana que vem, gente, só para lembrar, a gente vai trazer, a posição da aula é perispírito, a origem natural do perispírito, os centros de força, propriedades do perispírito, anjos e demônios, isso também é muito interessante. Não são anjos e demônios, é outra ainda. Não, é centros de força, função do perispírito, desculpa, gente. Adorou, Simone? Eu também adorei ver você aí, Aninha, muito bom. E na aula do endereço certo, nós vamos ter, deixa eu só ver aqui, para não perder, para quem quiser acompanhar, é Miragem, é a 7ª aula, tá bom? Oi, Aninha, obrigado você também. Então vamos nos preparando, gente. A gente está sempre fazendo uma vibração gostosa, porque como a gente não está tendo os evangelhos ao vivo, a gente faz esse contato com o plano espiritual. Então, quem está em tratamento, aproveita, recebe essa luz, essa energia gostosa. Vamos nos ligando realmente ao plano espiritual para que eles possam acessar até nós, que foi tudo que a gente falou na aula hoje. Tá certo? Então, vamos recolhendo, respirando profundamente, deixando o nosso corpo leve, relaxado. Vamos sentindo a espiritualidade maior, derramando a sua luz através da nossa cabeça, despojando do nosso cansaço, nossos medos, nossas enfermidades. Vamos despojando das nossas dores, inseguranças, mágoas, deixando o nosso vaso físico livre, leve, vazio, permitindo assim que a espiritualidade maior, a equipe de Bezerra de Menezes, equipe da nossa Mãe Maria de Nazaré, possa, através do amor divino, derramar a luz sobre nós, recuperando toda a nossa parte cerebral, trabalhando nossos pensamentos, aliviando toda a nossa traqueia, pulmão, toda a parte cardíaca de sentimentos, sendo neste momento trabalhada,
nosso gástrico, circulação, a equipe de Bezerra de Menezes trabalhando no nosso equilíbrio físico e espiritual, nos trazendo a leveza, a paz, a alegria, a esperança e fortalecendo a nossa fé. Quando nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade, ela é feita a vontade. Quando nós rogamos, Senhor, proteja os enfermos, Ele está protegendo os enfermos. Senhor, encaminha todos os desencarnados. Nós temos a certeza que Ele não descuida de nenhum dos seus filhos. Por isso nós te agradecemos, Pai, por podermos estar sobre a tua proteção, sobre o teu manto sagrado, nos encaminhando, nos direcionando e nos protegendo. Abençoa, Senhor Jesus, a todo o planeta Terra, envolvendo todas as dores, todas as aflições, envolvendo a todos os lares, envolvendo a todos os seus filhos. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, onde nos traz a alegria e nos fortalece. Assim seja, Senhor, hoje e sempre. É isso, meninos. Nós vamos nos despedindo de todos. Oi, Marquinho, que gostoso você por aqui. Roberto, muito bom ter vocês aqui. Marival, Vânia, tudo joinha, tá? Que pena que viu só agora. Olha, quem quiser assistir, nós compartilhamos e deixamos no canal do Centro. Tem todos os evangelhos e tem as aulas, tá bom? É só entrar na aula depois, a gente compartilha, tá? Um beijão, Cris. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem, gente. Beijo, Selma.